Você é muito bem-vindo ao Radar Alerta News. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ficar sempre bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo, já sabe, né? Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. O governo de Israel cumpre a promessa de avançar sobre Rafah, o último refúgio dos palestinos no sul da faixa de Gaza. A operação militar coincide com o Hamas aceitando uma proposta de cessar-fogo sugerida pelo Egito e pelo Catar. Com relação à guerra na faixa de Gaza, a semana teve dois momentos. O primeiro, segunda-feira, quando o grupo terrorista responsável pelo maior ataque contra Israel na história contemporânea concordou com a trégua. A proposta foi feita por Egito e Catar, dois países árabes que participam de um esforço internacional para a paz na faixa de Gaza. Os Estados Unidos foram os primeiros a se manifestar. A Secretaria de Estado, que comanda a diplomacia americana, classificou o cessar-fogo como factível e totalmente implementável. Considerando que Washington é um aliado de primeira grandeza dos israelenses, a chancela da Casa Branca pesou muito a favor dos palestinos, mas o governo de Benjamin Netanyahu foi irredutível ao plano de invadir a cidade de Rafah, que se tornou a maior concentração humana do mundo. Cerca de 1,5 milhão de pessoas vivem espremidas em menos de 65 quilômetros quadrados. Além do avanço das tropas em direção ao sul da cidade de Gaza e do maior controle da fronteira entre os dois territórios, perto do Egito, fotos tiradas por satélites flagraram o posicionamento de tropas em direção a Rafah. Imagens captadas por drones equipados com câmeras de visão noturna revelaram os batalhões em posições de combate. O que se viu no desenrolar dos dias foi o segundo grande momento da semana no cenário da guerra. Tanques israelenses assumindo o controle da passagem entre Rafah e o Egito, principal ponto de entrada de ajuda humanitária. Aliás, o risco de bloqueio das doações fez tanto a ONU quanto os Estados Unidos se manifestarem mais uma vez contra as autoridades de Israel. A pressão fez efeito e o portão de Kerem Shalom foi reaberto. As forças de defesa, por sua vez, divulgaram um mapa com a trajetória da artilharia disparada contra as áreas israelenses do outro lado da divisão da faixa de Gaza. Por conta do risco. A propósito, as autoridades retiraram moradores que haviam retornado à região. Na semana passada, Washington interrompeu os envios de milhares de bombas para Israel, em razão das preocupações sobre uma ofensiva contra Rafah. Traduzindo a decisão para números, os Estados Unidos retiveram 1.800 bombas de 907 e outros 1.700 morteiros com 226 quilos de explosivos por unidade. Mesmo com os soldados, Estados Unidos, a ONU e a União Europeia citaram a possibilidade de um banho de sangue ao insistirem nos pedidos para que a nova invasão à faixa de Gaza seja suspensa. O exército israelense minimizou o apelo internacional e disse estar realizando apenas ataques seletivos. O destino de Rafah e dos reféns israelenses sequestrados pelo Hamas está em jogo nas negociações na capital egípcia, mas tanto Israel como o grupo terrorista são inflexíveis em algumas posições. Até agora, apenas uma trégua de uma semana, em novembro, conseguiu travar o conflito que eclodiu em 7 de outubro. Israel calcula que após uma troca de reféns por prisioneiros palestinos na trégua acertada em novembro, 120 pessoas ainda permaneçam em cativeiro em Gaza, das quais se acredita que 36 morreram. Embora a quantidade de refugiados internos tenha superlotado a cidade de Rafah, o clima de guerra se sente nas ruas, que ficam a maior parte do tempo vazias. Pode parecer uma contradição, tanta gente concentrada em um só município e as vias desertas. Isto tem nome: medo de morrer. Imagens exclusivas mostram o cotidiano no extremo sul da faixa de Gaza.
praticamente não há movimento nas vias que estão perto da passagem para Israel. O silêncio é quebrado pelos barulhos das explosões. Ora dos ataques do Hamas contra o território inimigo, ora pelos disparos do exército israelense em direção a alvos que a inteligência identificou como sendo refúgio dos terroristas. O portão que palestinos esperam ser aberto para a fuga de quem quiser deixar Rafah continua fechado. Na vizinhança, comércios fechados. Serviços essenciais, como hospitais e escolas, não funcionam nem para abrigar refugiados. O cenário, parecido com um filme de apocalipse, é dos bairros onde Israel determinou o esvaziamento. Mais de 80 mil moradores já deixaram a região. Os raros carros que trafegam pelas ruas carregam pertences de quem tenta alcançar a cidade vizinha, Khan Yunis, onde tendas foram improvisadas para abrigar os desalojados. Tarek Barlou é uma das poucas pessoas que ainda resiste na parte de Rafah, que fica perto da fronteira com Israel. Ele descreve a situação como assustadora. Diz ter a companhia de um amigo e que juntos tentam juntar os pertences e sair. Tarek revela que não há ali combatentes do Hamas, a quem ele chama de mártires, e diz temer ser atingido por algum foguete que explode a todo momento. O exército israelense avançou nesta segunda-feira, dia 13 de maio, no norte da faixa de Gaza, em Rafah. Revelaram residentes e meios de comunicação ligados ao Hamas. Perto da fronteira com o Egito, as forças israelenses intensificaram os bombardeios aéreos e terrestres nas zonas orientais da cidade. As informações que chegam de Israel é que os tanques israelenses estavam avançando em direção ao campo de refugiados palestinos. As tropas israelenses teriam forçado centenas de palestinos alojados em abrigos a abandonar o local. A operação militar de Israel na faixa de Gaza já matou pelo menos 35 mil palestinos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Últimas pessoas a serem consideradas aqui são os civis. São civis. É um jogo político, é um jogo de tabuleiro de xadrez. E aí, respondendo a tua pergunta, eu vou remontar ao quê? A primeira pergunta. O interesse de Israel é dar fim ao domínio do Hamas nessa região. A política de terra arrasada é para não só aniquilar qualquer forma de resistência nessa região, mas também dar fim, pelo menos politicamente, à ação do Hamas nessa região. O Hamas joga retoricamente, no intuito da última hora, né, dizer que estaria disposto a um cessar-fogo e negociações, mas nunca abre mão da possibilidade de entregar os reféns israelenses. Perfeito. Retórica pura.